Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Preta Rara, eu sou rapper, historiadora, escritora. Recentemente lancei um livro chamado Eu, Empregada Doméstica, a senzala moderna é o quartinho da empregada. Lancei pelo grupo Letramento, né, pela editora Letramento. E hoje vim falar aqui um pouquinho sobre as condições de trabalho das trabalhadoras domésticas em meio a essa pandemia mundial, né? Que é o novo coronavírus, o Covid-19 aqui no Brasil. Bom, em 2016 eu criei a página Eu Empregada Doméstica para denunciar a questão de maus tratos com as trabalhadoras domésticas. E aí nesse momento agora aqui do vídeo eu trago um questionamento que eu já fiz na minha rede, já fiz nas minhas páginas, até escrevi em um texto para um jornal aqui no Brasil, com esse mesmo título, né? Trazendo o questionamento de que quem cuida de quem sempre cuidou. As trabalhadoras domésticas sempre estiveram nesse lugar de cuidar, né? E aí no momento onde elas mais precisam ser cuidadas, não é isso que está acontecendo. Lá na página eu recebi já diversos relatos de trabalhadoras domésticas que foram dispensadas do seu serviço sem direito à remuneração, né? No momento onde as trabalhadoras domésticas precisam dessa renda, essas trabalhadoras domésticas, em sua maioria, a renda dessas pessoas é única, né? Geralmente é a única renda ali da família. Tem uma maioria maçante de mulheres mães solos, que depende do dinheiro para o sustento dela e dos seus filhos. Elas não estão recebendo esse sustento, não estão recebendo essa renda. Então abriu uma lacuna gigantesca, mais do que já estava aberta, né? Mas abriu ainda mais essa lacuna da questão da desigualdade social no Brasil, né? A profissão de trabalhadora doméstica no Brasil, segundo o Diese de 2013, são 8 milhões de trabalhadoras domésticas. Desses 8 milhões, 78,8% são de mulheres pretas, né? Então a gente pode trazer que é um caso também, é uma profissão que tem gênero, tem cor e tem classe. São mulheres negras e mulheres pobres. E aí por isso que se dá essa disparidade gigantesca de falta de direito com relação ao trabalho doméstico, né? Aqui no Brasil, o trabalho doméstico há pouquíssimo tempo que é reconhecido com suas leis de trabalho, né? A partir de 2015, com a criação da PEC das domésticas no Brasil, PEC das domésticas que foi feita na época do governo da Dilma Rousseff, e uma personalidade muito importante na luta dessa PEC das domésticas, que foi doméstica também, como assim eu fui doméstica, ela também foi, a nossa atual deputada federal Benedita da Silva, que vem travando uma briga gigantesca na questão política para conseguir assegurar os direitos das trabalhadoras domésticas, para que elas possam ter a quarentena remunerada, né? Benedita da Silva está nessa ação, como a deputada estadual Érica Malunguinho também, puxando essa campanha. Houve um auxílio emergencial por parte do governo, né? Um cadastro que até agora, já tem mais de 10 dias que isso está correndo, até agora as pessoas ainda não conseguiram receber esse auxílio emergencial. E aí a minha maior preocupação é isso, que como que a trabalhadora doméstica vai conseguir sobreviver a todo esse tempo sem salário, sem dinheiro. Então, algo que eu venho falando muito nas redes é para que as pessoas se sensibilizem, né? E humanizem as relações de trabalho, né? Nessa questão das trabalhadoras domésticas, porque existem muitas pessoas que dispensaram as trabalhadoras domésticas, porém teriam condições sim de assegurar os seus salários, né? Pessoas que trabalham registrada. Enfim, então no Brasil está acontecendo isso não só com as trabalhadoras domésticas, mas com diversas profissões informais que estão aí à mercê da sorte, né? Porque o auxílio emergencial não sai, estão sendo dispensados e aí não tem um dinheiro mínimo ali para poder dar uma condição digna para ela. E aqui a gente está falando de fome, né? E a fome é algo que não espera, a fome é hoje. Então como que essas pessoas, como que essas mulheres terão condições de esperar esse auxílio emergencial que ninguém sabe quando que vai
começar a ser pago. Então, esse é um panorama bem rápido das condições das trabalhadoras domésticas aqui no Brasil. E aí a gente percebe isso, que é realmente um ranço colonial que existe no Brasil. Aqui no Brasil existem diversas famílias que acreditam seriamente que a trabalhadora doméstica é de propriedade privada da família. Então, uma outra questão também que a gente traz aí, a gente consegue observar e analisar com essa pandemia, é sobre a valorização do trabalho doméstico, porque muito eu tenho visto diversos artistas, né, atrizes famosas fazendo stories, falando que, nossa, como é difícil cuidar da casa, como tá difícil cuidar da casa, das crianças, fazer comida, limpar banheiro, enfim. Então, realmente, que a gente possa sair dessa pandemia com diversos ensinamentos, né? E se tratando dessa classe trabalhadora, de entender que é um serviço super pesado, e aí as pessoas têm que colocar a mão na consciência, têm que analisar se elas gostariam de fazer o mesmo serviço que a trabalhadora doméstica faz pelo valor que as pessoas pagam para essas profissionais. Aqui no Brasil, nós temos um índice de salários muito baixo. Eu recebo na página lá, Eu Empregada Doméstica, diversos anúncios de trabalho, com pessoas oferecendo trabalho para as domésticas de mais de 8 horas por dia, com salário abaixo do mínimo que é exigido aqui no Brasil, né? São mulheres que são arrimo de família, tem essa profissão como única fonte de renda, porém não é valorizada nem pelo próprio Estado brasileiro e nem pelos seus, nem pelos empregadores, porque o nosso despresidente do Brasil foi o único que não assinou a PEC das domésticas. Então, com isso, a gente já consegue perceber e analisar o quão difícil tá a vida dessas trabalhadoras domésticas. Estamos aí na luta, firmando parceria com empresas privadas para tentar atender um maior número de trabalhadoras domésticas aí que estão sem receber, e as empresas poderem oferecer aí, doarem valores para que essas trabalhadoras domésticas possam se sustentar e sustentar a sua família.